vila, cá está o rancho da aldeia, cá está o rancho da vila, cá está o rancho da aldeia, que trabalha e moreja até à hora da ceia, que trabalha e moreja até à hora da ceia. Mais uma vez, a Mata Lusitano, exemplo daquilo que tem acontecido ao longo destes 20 anos, está a desenvolver uma série de projetos em diversas áreas que são do âmbito social, na perspectiva de dar ferramentas às pessoas com mais problemas, mais favorecidas, para poderem resolver os seus problemas de vida. E ao mesmo tempo, a Mata Lusitano tem-se candidatado a diversos programas, a diversos projetos. Estamos, neste caso concreto, estamos a falar do projeto CLDS 4G, a quarta geração, especificamente numa das ações que tem a ver com o mundo rural, com as freguesias. Este CLDS 4G foi criado e foi preparado, nomeadamente para a intervenção nas freguesias. Amava Roque Batista, nascido em 12 de agosto de 1938, na aldeia, na povoação do Pomar. Tenho 83 anos, era só uma professora, chegámos cá a andar 74 alunos, nas 4 classes. Era uma professora Zulmira Barbosa. Quando não estava na escola, ia para a minha casa e depois a seguir ia guardar as cabras. Como era guardar as cabras, era ir com elas para onde o meu pai dizia para ir ter com ele. Pronto, tínhamos as propriedades, iam para o mato fora, lá se borravam. E à noite regressavam aos seus aposentos, chegavam ao corral. O caminho era o chamado caminho de cabras. E descalço, vinhamos descalços, porque não havia dinheiro para os sapatos. Era brincar, o normal das crianças daquela idade, em brincar. Não havia, era aquilo que agora uso muito, que é o bolinho. Aqui não havia bolinho nenhum. Brincávamos uns com os outros, pronto, o que havia, não havia bola. Comprámos uma bola, mas a professora pôs a bola como é que se diz, num patamarzinho, para a gente ver a bola só ver a bola. Inês Almeida Pinheiro, nascida aqui na praça, ali, em Sarzedas, a 14 de 10 de 1933. Sim, fiz o 4º ano. O 4º ano e depois um curso das Casas do Povo. Olha, a escola era aqui, primeiro era rapazes e raparigas, depois separou-se, o rapaz era lá embaixo, uma que estava lá embaixo, e eu fui aqui, ali naquelas janelas de além, uma sala, era aqui a escola. Eu fiz aqui o 4º ano. A diferenças, havia a gente até dizia, esta parte daqui era dos mais trabalhadores, dos mais pobres, para além que era mais a elite. Digo assim, e era isso, era mais, talvez mais finas, mas aqui eram mais empregadas, trabalhadoras e assim. Ela era assim, uma filha mais coisas. Aqui na Sardeira? Eu brinquei pouco, as brincadeiras eram aqui, nos domingos, havia cá muita rapariga, muito rapaz, na altura. E então fazíamos aqui uns bailaricos a cantar, não tínhamos acordeonistas nem outros toques, era a cantar aqui. Fazíamos aí uma roda, olha, era ali assim, eu moro ali naquela casa, era aqui. Eu gostava muito de cantar e então era aqui os bailaricos aos domingos, mas sem termos músicas, éramos nós a cantar. Minha amora madurinha, quem foi que te amadurou?
Foi o sol mais a lua, o calor que ela apanhou. Pois continuava assim. E outra que era: e de mar no céu uma estrela, já que na terra não tenho amor. E de mar no mar um barquinho, e de mar no jardim uma flor. E assim mais por aí adiante tudo. Fazíamos aqui à tarde nos domingos, era aqui sempre uns bailaritos. E havia um pobre diabo, que era assim meio coiso, sentava-se ali, esta senhora aqui desta casa ali, era assim muito, e dava-lhe sempre ali comer, que ele andava, pedia e assim sentava-se ali, tinha um realejo, sabe o que é um realejo? E ele tocava muito bem realejo, chamava-se Armando. Assim estava-se além, e a gente dizia: "Oh, Armando, vá, toca lá aí para a gente dançar." E ele, e a gente dançava ali um domingo, nunca me esqueço aquilo. Eu digo: "Vá, Armando, toca, que é para nós dançarmos. Eu só toco se eu também dançar." "Danças!" E ele andava, era um pobre diabo, um pedinte, cheio de piolhos, todo coisa e assim. E nós, só para ele tocar, sujeitámos-nos a dançar. "Vá, a gente dança contigo." E ele, coitadinho, mas a gente era além, a gente aqui, dava uma volta, vinha outro, depois tocava aí toda a tarde. Eu sou Diamantino Mateus Ribeiro, nascido numa aldeia que é o Pomar, a 11 de abril de 44, em plena Guerra Mundial. A idade, tenho 77 anos, quando era pequeno. Andava descalço aos pontapés a uma bola de trapos, ia jogar com uma pinha. A pinha batia na gente, ficávamos logo atordoados. Era uma alegria. E temos a ribeira, que era o que nos valia a pena. A gente virava-se para a ribeira a nadar, e com 6 anos já ia a uma profundidade louca, de 5 a 6 metros de profundidade. Havia lá poços bons antigamente, agora já não há. Já está tudo mais... E era assim as nossas brincadeiras. Ir para a escola, a pé, durante 1,5 km, 2 km, descalços, a esmagar o gelo, estava encaramelado. A gente, conforme batia com os pés, e era uma alegria para nós. Enfim, era assim. A primeira deixou-me uma recordação para toda a vida. Era a professora Odete Nogueira, filha do senhor das Sarzedas, que um dia bateu-me com a tábua da carteira, com uma tábua da espessura de 2 centímetros, bateu-me com ela na cabeça, por não ter feito qualquer asneira, apenas a tinta deixou um borrão, bateu-me na cabeça. O sangue esguichou até o outro lado da escola. Eu julgava que ninguém mais se lembrava dessa cena, e está um rapaz meu amigo que se lembra perfeitamente disso. Andava, mas eu nunca consegui tirar o curso de pastor, nunca consegui partir uma perna nenhuma, deixava-as fugir, até que fui despedido. Era uma pessoa aqui da Azenha de Cima, que já não está cá ninguém dessa gente, já todos morreram, porque eu só queria brincar, deixei fugir as cabras para os covos e disse: "Não pode ser, já era tantas." O homem teve que me despedir. Havia um buraco, uma carteira grande, onde acumulava as águas. E ao lado havia eucaliptos plantados. Eu fui para lá a brincar, para ver as bicas da água a correr, era o meu passatempo. E as cabras davam a esfolar os troços dos eucaliptos. E andava lá o dono desses eucaliptos, não tinha muito boa fama com a malta, com os pastores. Que eu não cheguei a ser pastor, mas enfim. E ele tinha má fama. E qual não é o meu espanto? Eu estava distraído, encaro com ele aí a 1,5 metro desviado de mim. Eu pensei repentinamente, disse assim: como é que eu vou me safar desta? Sabia que ia levá-las. Então ajoelho-me aos pés dele e disse: "Dê-me a sua bênção." O homem começou a chorar e eu pensei para os meus botões: "Já te lixei, sacana." E foi assim. E ele começou a chorar. A história é essa. E qual era o nome dele? José Cavaca, já. Tinha agora 125 anos se fosse vivo. Alzira Martins Nunes, nasci em Sarzedas no dia 27 de março de 1948. Os meus tempos de escola, pronto, era o tempo normal, chegou à idade de ir para a escola, fui para a escola. E a nossa escola, nessa altura, era ali no Largo da Praça, onde estiveram agora, há bocadinho, naquela casa que é agora a Casa Paroquial, em que havia lá a Casa Paroquial,
de um lado e do lado do lado esquerdo era a casa paroquial, do lado direito era a escola primária das raparigas, porque do rapaz era ali embaixo. Havia ali uma escola, ainda agora chamamos a escola velha, porque era a escola onde havia duas escolas, uma de meninas e outra de rapazes. E foi aí que eu fiz o meu percurso escolar da primeira à quarta classe, como se chamava naquela altura. Não, era uma professora para as meninas, que era de cá até da terra. Por sinal, morava naquela casa em frente, ao pé da casa da Inês, aquela do lado esquerdo do Pelourinho. Morava aí. E a outra professora dos rapazes, que morava lá embaixo na estrada principal, tinha lá a casa na estrada principal. As brincadeiras era a gente andar a jogar às pedrinhas, a jogar à macaca, a jogar. Eu nunca fui muito jeitosa para saltar à corda. Saltar à corda, pronto, até uma certa idade, quando vinhamos da escola. Mas depois, eu aos 12 anos, a minha mãe tinha que trabalhar, porque os meus irmãos já estavam na escola a estudar, em Castelo Branco, na Escola Industrial e Comercial, nessa altura. E eu estava em casa com a minha avó, que ficou a olhar por nós, para a minha mãe andar por lá a trabalhar. E aos 12 anos eu já lavava cestinhos de roupa, ia a lavar para aquela fonte que há muito antiga, e ia a pescar água à fonte, à cabeça. Às cantarinhas tínhamos que ir a pescar a água toda que precisávamos de gastar em casa. E pronto, a minha vida foi assim, nunca fui assim de ir muito para as hortas, nada, porque a minha mãe e o meu pai é que faziam isso. Mas eu em casa é que tratava também das coisas da roupinha e tudo. Desde os 12 anos comecei logo assim a fazer coisinhas. E depois aprendi a costura, aprendi os bordados e estive aqui até aos 21 anos. Eu aprendi a costura, sei lá, se calhar tinha uns 14 anos ou 15. Foi com uma senhora que já faleceu, que se chamava Maria de Jesus, que depois foram a morar para cá, estava com o marido dela e era dos guarda-fios. Trabalhava nos guarda-fios e moravam cá nas Charzedas. E então ela era costureira e eu fui para lá aprender a costura. Ainda fiz muita coisa, ainda faço hoje, se quiser, ainda faço. E depois tinha uma cunhada que foi tirar a formação de bordados, professora de bordados, em Castelo Branco, também estava por cá. E ela dava curso aí, ia para o país todo a dar cursos da Singer, portanto, da Singer. E aprendi com ela até aqui em São Domingos, por sinal ela deu lá um curso e eu fui para lá aprender. E fiz ainda muita coisinha, pronto, mas não foi para continuar. Os primeiros sapatos que vieram para os meus pés foi quando fui fazer o exame da quarta classe a Castelo Branco. Quando vinha com as cabras já era de noite, era comer a sopa e ir para a cama. Eram bonitos. Só que andei uma semana com eles para adaptar os pés aos sapatos, que senão, não sei se vocês conheciam num palhaço que era o Anhuca, não andava, até que, pronto, ganhou caminho. Eu descalça nunca andei. Andava com os sapatinhos, se calhar, como a minha mãe podia comprar. Eu lembro-me que quando fiz a quarta classe, foi o sapateiro aqui de uma terrinha da freguesia que me fez os sapatos. Na altura que me fez os sapatos. E até eram grandes, um bocadinho grandes. Eu digo assim, isto é para durar para mais tempo. E foi aí que eu tive os primeiros sapatos. Porque a minha mãe não podia andar sempre a comprar e eu não lhe pedia nada. Porque eu sabia que ela que precisava de gastar com os meus irmãos e eu não lhe pedia nada. E tinha, mas descalça nunca andei. Que eu tenho muita dificuldade até em andar descalça. Não sou assim muito de andar descalça. E eu lembro-me que eram uns sapatinhos daqueles que tinham uma presilha assim para apertar de lado. Foi o que ele veio à quarta classe a fazer exame ao Castelo, à Escola do Castelo. Quando fiz o exame da quarta classe, na Escola da Senhora da Piedade em Castelo Branco, compraram-me umas botas para ir lá fazer o exame da quarta classe. Mas eu não estava habituado a andar calçado, andava com elas às costas, era uma alegria. Tinham
meu irmão só tinha aquele, já morreu há muitos anos. E um dia ele chegou ali e disse: Inês, queres entrar no teatro? Olha, vamos cá agora organizar, estamos um grupo de teatro, queres? Eu quero também entrar. E depois foi assim. Lá havia cá uns rapazes e raparigas e depois que o meu irmão convidou-me para eu ir e então participei. E depois desse vieram mais, fizemos mais teatros de amador, pois, com isso. E foi, o que mais saudades me deixou foi esses teatros. Eu gostava muito de teatros. E eu era uma boa, eu era sempre o principal, era naquele tempo que era aqueles dramas antigos, faziam chorar e eu toda me regalava quando estava lá e via as pessoas ali com a lágrima no olho, era o que eu queria. Agora já não, mas depois mudou, mas nessa altura havia os dramas, era grandes, era horas ali, coisa, e depois era outra peça de uma comédia, assim, mais coisa, e depois variedades, assim, a cantar coisa. Olha, era em vários lados, porque as pessoas, a gente queria segredo nas coisas, e então era ali nas casas, aí assim, particulares, no coisa, foi ali no mal e depois não sabe, era assim, escondidos, que era para, porque havia outros que queriam, a gente não queria que soubesse, nem que o que é que ia sair no teatro, e então íamos assim para partes onde eles não podiam assistir as outras pessoas. Acabou, fizeram-se várias vezes, não sei, isso não sei precisar, mas foi uma vez um e depois daí uns tempos fizeram outro, é assim, mas já muito, eu era tão menina e moça. Daqui da praça para além é que chamam a Forrica, mas as duas têm nome, têm outros nomes, mas a gente para lá era a Forrica, até havia um coisa logo a mãe desta Alzira, era assim muita coisa e cantava. E então cantava: eu moro lá na Forrica, onde tocam as trindades, onde as casas pequeninas me inspiram muitas saudades. Muito perto da igreja a minha casinha fica, por muitos anos que eu seja habitante da Forrica. Foi lá que a minha mãezinha se criou e fez mulher, cada qual gaba o que é seu, pois só lá vive quem quer. Depois dizia para a outra, que isto era num teatro: diz-me lá tu, minha amiga, onde vives, onde moras, e se passas tua vida a sorrir e nunca choras. Depois a outra dizia: eu moro cá para o centro, mas nem por isso sou mais. Os filhos da mesma terra são como irmãs, são iguais. Ao morar, pôs todos o grupo, ao morar lá na Forrica, na rua, chão ou na praça, tudo isso bem nos fica, tudo tem a mesma graça. Era assim, mano. Como era a Santa Maria e Madalena, formava-se o rancho da aldeia, havia sempre as ofertas para levar, depois chegava-se lá, ia-se à missa, começavam os bailes, porque eram 5 aldeias a convergir para ali, cada uma que tinha contratado o seu acordeonista, juntavam-se e depois era um baile enorme e o leilão, se processava o leilão da venda de ofertas que revertia para manter a capela. Não sei se era do pé da serra, se era os outros do Sesmo. Munidos de paus grandes, eu digo: hoje vai aqui haver Zaragata. E eles iam, os grupos, os ranchos, e davam uma volta à capela, cantavam bela coisa, sempre assim. E então, naquele ano, eles já iam preparados para lá ver Zaragata. Cada rancho chegava lá, dava a sua volta na capela, depois ajoelhavam-se em frente à porta da entrada da capela, faziam ali a sua oração, levantavam-se e davam uma volta inteira à capela. E depois vinha então a hora da missa. Naquele ano, e não me pergunto porquê, porque eu isso já não sei, porque era miúdo, mas recordo que a guerra começou, a coisa começou porque os do pé da serra andavam a dar mais que uma volta. Isto, aqui para o Sesmo, era uma provocação. Se andavam já há séculos, digamos assim, em volta da capela só uma volta, o pé da serra limitou-se, queria dar 2. E depois houve a zargata que houve feridos,
principalmente cá do Sesmo, porque o pé da serra fica mais acima, a área deles fica mais para cima da capela, e havia lá umas pedreiras, até as pedras pareciam foguetes a partir cabeças cá em baixo. E às tantas começa ali um povo contra o outro, o pé da serra contra o Sesmo e assim, e com os paus, e estava cá. Antes havia os regedores, era coisa, e havia cá ele até falava aqui, e ele estava lá também, e eles lá a bulha, e ele era, que paz e harmonia, que coisa, haja paz e harmonia, mas ele falava assim, fartava-nos de rir, e era assim, e depois lá acabava a zaragata. Até que o regedor, o José Nunes Pedra, na altura que era o regedor, lá atou um lenço branco na bengala e com a bengala no ar a pedir paz, e aquilo acalmou-se. E nós levávamos sempre uma merenda, e então era ali, sentávamos-nos ali a comer ao fim da procissão e daquilo, sentávamos ali lá debaixo das coisas, das azinheiras e assim a comer a merenda. E um ano nós era um grupo, íamos lá cantar a missa e assim, e o padre, não era este, era um outro, já morreu até, e oferecia lá a merenda, o lanche, ao fim da procissão e tudo. Fomos lá para o pé de uma ribeira na Santa Madalena. E estava ali um coelho todo lourinho, compravam as fogaças, chamavam fogaças, que eram aquelas ofertas que davam ali ao pão e ao chouriço e aquilo tudo. E lá numa travessa um coelho tão lourinho, a gente ali a fazer o olho ao coelho, lá comemos, vá, partam o coelho. Nunca me esqueceu aquilo, foram a partir o coelho, estava em sangue, que eu fiz, alourou por fora e isso tudo e não o deixou fazer. Olha, tu vamos convidar. Era muito grande, tinha muita gente, todas estas casinhas tinham gente. Quero dizer, a gente saía de casa, havia sempre gente. E depois tinha um hábito aqui para a nossa zona muito engraçado. A minha avó, não sei se esteja que estava connosco, tinha o hábito que as vizinhas todas juntavam-se ali à nossa porta à tarde, nos tardes de verão. E um dia uma levava ao lanche, outro dia levava outro dia levava outro, e ali comiam e conversavam e punham-se a cozer roupa e assim, essas coisinhas. Um chamávamos-lhe o tio Adelino Carloto, outro era tio até da minha mãe, irmão da minha mãe, que era Chico, chamavam-lhe o Chico da Albina, porque a mulher, não sei se também já faleceu, era Albina. O tio Barateiro, o tio Zé Nunes também tinha, a tia Adela do Carlos, o pai da Maria Adela, como é que ele se chamava, era o tio Ângelo, era ali o tio Mané Peixe, e era lá no fundo o tio Januário. O tio Januário que tinha, chamavam-lhe então nessa altura, que tinha um açougue, que era carne de cabrito, que vendiam e matavam lá. Havia cá muita coisa. Isto era, quando era a feira, que era no verão, a Feira Franca, chamavam-la Feira Franca, lá em cima naquele largo agora do Polivalente, era só bois nessa altura, nesse dia dessa feira. E as pessoas levavam tudo de casa para pôr na rua para vender. Pronto, era uma coisa, era 2 dias de feira e começava logo à noite a feira. Vinha muita gente. Isto era gente com fartura. E mais, quando eu era assim, até aos meus 16, 17 anos, pronto, assim. Os nossos defuntos iam no esquife. Chegavam lá, era despejar. Até que houve alguém que se lembrou, e que foi o nosso cabo de ordens, o senhor Januário Nunes, grandes memórias tenho desse senhor, lembrou-se e o povo juntou-se e começaram a mandar fazer um caixão que era feito cá, até era feito pelo meu sogro, e o caixão era pago por todos, exceto de onde saía o defunto. Os domingos no pomar antigamente era assim. Aquelas pessoas que eram um bocadinho, tinham mais meia dúzia de pinheiros ou mais 2 oliveiras, já se consideravam mais ricos que aqueles que não tinham nada, como eu. Então eu andava a trabalhar para fora, nas obras, andei muito tempo nas obras. Tinha o meu dinheirito e comprei uma bicicleta.
havia poucas, bicicletas mesmo. E de maneira que os mais pobres andavam de bicicleta. Aqueles que se consideravam que era a tal pobreza envergonhada, que se diziam que só com vergonha de trabalhar para os outros aguentavam-se com o que tinham. Esses andavam a pé. Isto é a realidade, quem quiser. E de maneira que o pomar, na minha aldeia, no pomar, havia muita rapariga. Mas a malta, a rapaziada, o sexo masculino nunca lá ficava nos bailaricos, ia sempre para fora. E era o meu caso. Eu cheguei a ir para a Proença Nova, para os bailaricos, sei lá para onde. Nós íamos à missa. Mas a rapaziada do meu, parecidos comigo, ficámos sempre cá ao fundo da igreja, que era para ver as moças. E quando nós éramos os primeiros a sair, quando elas saíam era tudo a galera. O livro da 4ª classe já está um bocado desfeito, porque os meus sobrinhos depois, então tenho aqui o meu livro da 4ª classe e a leitura que me saiu foi a página 174, O Homem de Ontem e o de Hoje. Está averiguado que os homens vivem na Terra há mais de milhares de anos. O meu pai, em 1932, comprou uma propriedade que era obrigado a dar o Manifesto das Árvores, que diz aqui assim: Castelo Branco, Freguesia Sarzedas, José Batista do povo do Pomar declara aqui que tem oliveiras em pleno produção 12, em repouso a produção 22, figueiras 4, laranjeira 1, limoeiros 1, macieiras 2. Está aqui assinado pelo Presidente da Junta e pelo Secretário. Tenho aqui, na altura, apetrecharam-me a bolsa dos primeiros corros, em que ainda tenho lá uma quantidade de pensos, que isto era oferta da Segunda Guerra Mundial. Este cantil foi só na primeira comissão, de 63 a 65. Ia cheio de conhaque, caso houvesse um ferido a perder sangue, assim um bocadinho já a escambar, dava-se um bocadinho disto para reanimar. Casei a 24 de agosto de 68. Olha, era por cartas praticamente, por cartas. Antigamente não se podia chegar ao pé das raparigas, basta o olfato para... Pronto. E então era por cartas. Depois fui para a vida militar, fui para a Guerra de Angola, lá estive, continuei a escrever. Pela manhã, de madrugada, fui tomar banho para a Ribeira, aí já havia muita água lá no pomar. Fomos tomar banho para a Ribeira, depois recebemos os convidados lá no pomar, não é? Os da minha parte só. Depois do pessoal estar organizado, viemos a pé para o pé da serra, fui buscar a noiva. Do pé da serra fomos para as Sarzedas, a Penantes, a pé. E depois das cerimónias lá, houve vários fotógrafos a tirar fotografia. Aliás, eu fui das primeiras pessoas a levar um fotógrafo para o casamento. Podia ser, mas levei. Tenho lá um lindo álbum de fotografias. E depois viemos a pé para o pé da serra outra vez. O acordeonista que lá foi por acaso era um amigo meu chamado Manuel, era Manuel não sei quantos, que era de São Domingos. As festas de São João era que as pessoas podiam fazer, faziam um arraial, faziam uma fogueirinha para o São João, por vezes assavam umas sardinhas, e eu só me lembro que num ano houve cá 3 arraiais, e eu comandava, além para aquele lado, a aprender a costura, fui para o arraial daquele lado e não fiquei no meu, porque andava lá na costura, naquela senhora, e se lembro-me que estive toda a noite, mais uma rapariga que é hoje minha cunhada, que tirou a fazer uma blusa branca e uma saia preta para vestir na noite de São João.
E depois era um arraial aqui no Largo da Praça, ao pé da Inês, era outro, além e era outro lá para cima, ali no Largo quando vem de Castelo Branco, ali no Largo. 3 arraiais e 3 fogueiras que faziam. E quando era no São João, toda a gente fazia uma fogueirinha à sua porta, toda a gente. Iam buscar os menininhos e toda a gente fazia uma fogueirinha. Na minha casa era a minha mãe sempre. Eram as mulheres que iam buscar e outras vezes traziam os homens quando vinham da horta, pronto. Era uma gente, sobretudo, nessa altura, uma gente muito de agricultores, pronto. Era a azeitona, era as vindimas, pronto, era assim esse trabalho. Houve cá 3 bandas, que eu já não me lembro o nome delas, mas a minha mãe sabia isso tudo. E nesse livro, que eu agora estou a dizer, há de lá estar isso tudo, porque esse senhor, Dr. Acácio, ele escreveu o livro e sabia isso tudo. E tem lá coisas importantes. Ainda se lembra como é que chamava o mestre da banda? Era o tio João Totó, chamavam-no de João Totó. A minha mãe dizia que foi uma peste que cá houve e morriam pessoas a toda a hora. Os funerais eram aos 4 e aos 5 e o funeral e o cemitério faziam-no aqui para baixo, ainda não estava aqui este cemitério. Era uns atrás dos outros e tinham que vir com os cadáveres ou num carro ou às costas ou aqui nos ombros, porque ainda não havia carros funerários nem nada nessa altura. E depois, as senhoras de bem cá da terra fizeram uma promessa a São Sebastião e a Nossa Senhora da Conceição, se a epidemia passasse, ou se a pandemia passasse, como se chama, que iam descalças pela freguesia a pedir para pagar as festas no dia de Nossa Senhora, que é o 2º domingo de setembro, que normalmente calha no dia 8. Muitas vezes calha no dia 8 de setembro. E nessa altura, diz que era só, portanto, morreu muita gente nessa altura. E fizeram a promessa e a peste passou. Não, os da Ferrica com os da praça sempre fomos todos muito ligados. Da praça para lá é que já era outra secção. Nós aqui costumamos dizer que somos os do povo. E ela era os da elite. Falem para aquele lado. Ainda hoje, nós aqui deste lado resolvemos uma coisa e decidimos e fazemos e pomos-nos logo a mexer. E daquele lado é preciso andar com todos os salamaleques. Professores, houve cá generais, um general, que depois estava em Lisboa, não é? Mas tinha a família, eram pessoas, chamavam-lhe a minha mãe, baronesas. Também houve cá um professor que era pai de uma professora que depois ainda foi professora, da Dona Marília, e o pai dela é que foi o primeiro professor. Pronto, depois elas foram para Lisboa, estudaram e tiraram o curso também de professor e ela veio para cá lecionar para as Charzedas. E, portanto, eram umas pessoas que tinham, logo esses que chamavam os baroneses, tinham título, ainda hoje já não há, mas naquela altura não, pronto, tinham assim um destaque. Essa adega, na altura, assim, as adegas agora ainda são as mesmas, só que já são os herdeiros que mantêm aquilo. Normalmente aos domingos, os homens juntavam-se e percorriam as adegas, que subia um copo, subia noutra, senão não podiam beber em todas, porque senão depois acabavam por dar-se a bobadeira. Mas havia ali um senhor, natural do Alvito da Beira, mas casado na minha terra. O nome dele era Domingos Laia, que é o avô deste jovem que agora está a usufruir dessa capela, dessa igreja, perdão. A gente às vezes também chama a capela à adega. Mas bom, esse senhor sabia que
eu ou outro andávamos assim um bocadinho em fricção, não nos dávamos bem, não sei o quê. Bom, bebia-se o copo, às tantas, quando o pessoal começava a sair da adega, ele, olha lá uma coisa, pá, começava assim com aquele meio sorriso dele, pronto, olha lá, e se nós agora conversássemos aqui um bocadinho, a ver se saímos aqui todos melhor com o que entrávamos. Essas palavras ainda as tenho eu. E assim, sabe, chamava aos dois, olha lá, vamos aqui beber um copinho aqui, mais um copinho, e vamos daqui ser todos em paz. Daí, ficar sempre o nome do tribunal. Conheci, mas, quer dizer, daqui mal a conhecia, porque temos 5 anos de diferença, não andávamos na escola, pronto, ela andava nas brincadeiras dela. Depois em Lisboa, já eu estava na Marinha nos meus primeiros tempos, e encontrei a mais um irmão, lá em Almada, e daí começámos a namorar. Era um namoro ir lá à casa dos pais, e depois já à saída, ela ficava à janela e eu ficava da parte de fora à janela. O meu casamento por procuração foi a procuração feita lá no notário em Castelo Branco, em Bissau, e depois juntaram-se os trapos, os papéis, e assim foi. E depois nasceu o meu filho, nasceu o meu Jorge. Era aqui no dia que até num dos teatros de amadores, até cantei lá uns versos com um senhor que era poeta cá foi, que era: no dia 15 de agosto, já perto do sol posto, ergue-se um mastro no chão, tendo em cima uma bandeira com a nossa padroeira, Senhora da Conceição. Pois era assim grande a bandeira já içada, pelo povo venerada, tem fitas a tremolar. Porque o mastro que aqui enterraram foi uma promessa que os antigos tinham feito. Houve cá uma epidemia, agora há outra, e então eles prometeram enterrarem cá um mastro, e estava cá o inverno todo, e lembro-me, e era no dia 15 de agosto, e não estava aqui o pelourinho, e faziam aqui uma cova funda, mas o mastro era como daqui, sei lá, estava na igreja, no chão, punha-no assim enquanto não estava aqui. Era mais de quantos homens, quando o traziam aos ombros, todos por aí adiante, depois chegavam aqui. Estava aqui já a poça, uma cova funda, e punham na ponta do mastro 2 cordas grandes, compridas, para poderem aqui empinar, porque ele era muito alto. E então eram os homens com uma escada, assim a segurar, e os outros, um a puxar para ali uma corda, o outro a puxar para ali umas cordas grandes, e punham aqui eles a puxar e eles ali com uma escada a empurrar e enterravam-no aqui. E tinha no cima uma bandeira que era a Senhora da Conceição e São Sebastião, porque diziam que São Sebastião, dizem que é o advogado que era da fome, da peste e da guerra, e eles prometeram então fazer esta festa e enterrarem aqui o mastro se levantassem essa epidemia. E depois continuou por muitos anos cá, aqui a Purina. E eu morava e moro aqui naquela casita, aqui, e até cantei cá os versos que era, dedicados a enterrarem aqui o mastro. É assim. Quero, em primeiro lugar, saudá-los pela vossa vinda à freguesia de Sarzedas. Estou muito grata, enquanto Presidente da Junta de Freguesia e em nome do Executivo, agradecer todo o vosso trabalho. Na verdade, a Associação Amato Lusitano, com o projeto Álbum de Vivências 4G, nós temos sentido uma grande proximidade e um trabalho que estão a realizar com a nossa população.
Na semana passada tivemos o privilégio de estar na apresentação dos projetos que estão a desenvolver e todos eles são muito significativos e muito importantes para a nossa freguesia. A nossa freguesia é uma freguesia muito específica porque tem 43 aldeias e para nós é muito importante que estejamos todos em sintonia e consigamos ajudar estas pessoas. E como é que podemos fazê-lo? Essa proximidade que a Associação está a fazer, a Associação Amatlusitano Castelo Branco, é muito importante para as pessoas. Esta proximidade, nós, além do álbum de vivências, temos tido outros projetos, temos beneficiado de outros projetos e em nome da população eu estou muito grata por virem ter connosco e por virem junto das nossas pessoas, por estabelecerem pontes que são extremamente importantes, que estas pessoas se sintam integradas. E quando falamos de coesão territorial, é exatamente isso, é esta proximidade, é que as pessoas se sintam que também elas são vistas e são olhadas e são reconhecidas no seu meio. E, portanto, estamos numa freguesia rural. Todas estas ajudas são muito bem-vindas. Muito obrigada à Associação Amatlusitano.